Olá pessoal, lembram de mim? Sou Camila e hoje eu trouxe aquela receitinha maravilhosa para você fazer aí na sua casa, para sua família ou até mesmo para você lucrar nessa Páscoa. Então, vem aprender aquele bolo maravilhoso de cenoura. Vem que eu te ensino. Vamos fazer a receita? Aqui está todos os ingredientes que vamos utilizar para esse bolinho de cenoura, certo? Então, vem comigo. Pega os ingredientes que você tem em casa, lembrando que toda a quantidade de cada ingrediente aqui utilizado vai estar aqui abaixo na descrição desse vídeo, ok? Então vamos lá. Primeiro, você vai pegar a cenoura, certo? E uma diquinha que Mila está dando para essa cenoura aqui, qual é a dica? É de você cortar a quantidade dos ingredientes aqui da cenoura, certo? Cortar direitinho em cubinhos e colocar em uma panela e levar para ferver, para cozinhar, digamos assim, sendo que você não vai deixar amolecer de fato e ficar toda quebradiça, é só para ela ficar mais fofinha, certo? Ou seja, você vai cozinhar mais ou menos entre 3 a 4 minutos, certo? Dessa forma o seu bolo vai ficar mais fofinho, porque tem a cenoura que vai pesar na sua massa. Então, para deixar ela mais fofinha, uma massa mais fofinha, você vai fazer isso, vai cozinhar antes, certo? E aqui ela já está toda cozinhada, fria, certo? E vou colocar aonde? No liquidificador, certo? Lembrando que todas as medidas estão aqui na descrição, certo? Então, primeiro vai vir as cenouras, porque é Páscoa. Páscoa tem que ter cenourinhas, Páscoa lembra cenoura, lembra coelhinho da Páscoa, enfim, vai ficar maravilhoso na sua mesa de Páscoa esse bolinho, certo? Depois eu vou juntar com as cenouras o meu óleo. O óleo que eu estou utilizando aqui é o óleo de canola, ok? Então eu vou colocar todo o óleo aqui, certo? Damos preferência de utilizar realmente óleo de canola ou de girassol, certo? Dá tudo certo. Aqui eu tenho 3 gemas já separadas das claras. A clara, já a gente vai bater. E aqui vou adicionar as 3 gemas. E olha só que prática essa receita. Começa no liquidificador, né? Então, dá super certo. Vamos agora levar para o liquidificador e bater aqui até mais ou menos uns 5 minutinhos. Deixa bater, tá? E olha só como já ficou a misturinha aqui da cenoura, do óleo e das gemas. Olha só que linda essa misturinha. A textura que vai ficar, certo? Já toda triturada. Não tem problema se ficar os pedacinhos, certo? É até gostoso assim também. Agora, em uma vasilha, certo? Pode ser a vasilhazinha que você tem da sua batedeira ou uma baciazinha de uso culinário, certo? Você vai adicionar essa misturinha do liquidificador, certo? Na vasilha e depois você vai acrescentar o açúcar, que pode ser ou o cristal ou o refinado. Aqui eu estou utilizando o refinado. E depois vai acrescentar a farinha de trigo tradicional, ou seja, sem adição de fermento na farinha. O fermento a gente vai colocar por último, certo? Então fica ligadinho nesse passo a passo que é da receita. Vamos lá. Aqui eu peguei essa vasilha, já tinha deixado separado para agilizar o processo de tempo e vamos adicionar toda essa misturinha de cenoura, hein? Vamos adicionar toda a minha misturinha já aqui dentro, certo? O que eu vou fazer? Vou pegar o meu açúcar agora e vou adicionar nessa cenourinha aqui, tá certo? Sendo que eu adiciono assim, em chuvinha, ok? Com a espátulazinha, ó, eu vou mexendo para ir agrupando essa mistura do açúcar com esse cremezinho que se formou da cenoura, certo? Vou colocar o restante, certo? Ó, foi toda.
E agora eu vou adicionar, certo? A minha farinha. Lembrando que todos os meus ingredientes secos eu peneiro, certo? Todos eles, de todas as receitas, o que for de seco é peneirado. Aqui tá a minha farinha de trigo. A marca pode ser de sua preferência, viu? Então, assim, marcas de ingredientes é a que você gostar de usar, tá certo? Lembrando que tem aquelas que deixam, né, a nossa receita, o bolo mais fofinho, a textura mais leve, né? Então você vai testando as farinhas que mais você se adaptar em suas receitas, ok? Aqui eu estou usando a fina, a farinha fina. E vou adicionando. Observe que eu vou adicionando por partes, certo? Eu não coloco todo o peso do meu ingrediente de uma vez só. Eu vou adicionando por partes, mexendo, certo? Aqui eu só estou mexendo. Para quê? Para que toda a superfície dos ingredientes elas sejam agrupados, fique homogêneo, certo? Depois daqui, o que é que eu vou fazer? Vou reservar essa misturinha, certo? De que? Misturinha que veio do liquidificador e agora que eu acrescentei o açúcar e depois a farinha, certo? E vou bater as 3 claras em neve, certo? Nessa receitinha leva as claras em neve. Então a gente vai bater para adicionar aqui e por último o fermento. Vamos agora colocar as nossas claras para bater em neve, certo? E se você está gostando desse vídeo, dessa receitinha, se inscreve aí no meu canal, compartilha, dá aquele joinha, aquele like, que aí eu vou entender que você vai querer mais receita. Aí eu trago mais receita. Vamos lá. Pronto, batemos a nossa clara em neve, olha como é que tá, super legal, bem fofinha. E aqui temos a misturinha de quê? Da cenoura, com a farinha, com o açúcar, tudo daquela primeira parte, certo? Então o que é que a gente vai fazer agora? Vamos adicionar essa clara em neve aqui, ok? Lembrando que você pode estar colocando uma pitadinha de sal, tá certo, gente? Que essa parte você pode fazer quando estiver adicionando os secos, certo? Aí eu esqueci, mas aí pode colocar agora, certo? Uma pitadinha mesmo, uma coisinha. Pra que essa pitada de sal? Para acentuar o sabor, certo? Não vai aqui fazer diferença em nada, além de acentuar e melhorar o sabor aqui nessa receita, certo? E vamos adicionar a clara já batida em neve, certo? Eu gosto de adicionar assim de pouquinho, tá bom? E como é que eu vou mexer? Com o meu fouet. Quem não conhece nosso amiguinho aqui, fouet, você sempre vai mexer de baixo para cima, deixando bem airado essa massinha, certo? E aqui é um trabalhinho de paciência, né? Para que tudo fique bonitinho e homogêneo. Olha só como tá a nossa massinha desse bolinho maravilhoso. Olha a textura dessa massa, certo? Se você não tiver o fouet, você pode fazer com espátula de silicone, certo? Mesmo movimento, certo? Não deixe de fazer porque não tem o nosso amiguinho aqui, o fouet, tá bom? Dá super certo com o que você tiver em casa. Ó, só agora é que eu vou poder adicionar o meu fermento, certo? Então vou adicionar aqui o meu fermento, lembrando que todas as quantidades estão na descrição do vídeo. E agora eu vou mexer para agrupar esse fermento, juntar com a massa, certo? Gente, esse bolo é maravilhoso.
e fica muito bom quando feito com a cobertura de brigadeiro, aquele brigadeiro mais assim molinho. Pronto, que a gente vai aprender também para usar aqui, tá certo? Então, depois que você faz toda essa misturinha com o fermento, chegou a hora de untar as formas. E aqui eu tô usando formas, certo, para bolo de aro 18, certo? O diâmetro é 18, certo? Aqui eu tenho duas forminhas, ok? Então, essa eu deixei para demonstrar a você como utilizar o desmoldante. Para quem ainda não utiliza, para quem ainda não conhece, o desmoldante substitui aquela partezinha de passar a margarina ou a manteiga e enfarinhar, ok? Então, o desmoldante vai ajudar nessa etapa. Como é que eu vou trabalhar com o desmoldante? Você vai dar aquela sacudidazinha, certo? E de longe mesmo, não precisa ser de perto, nem precisa encher, porque ele é bem oleoso. Você vai fazer isso. Pronto, isso aqui já foi feito, certo? Tá toda aqui untadazinha com desmoldante. Porém, também trouxe já aqui untada com margarina e farinha, para que você veja aí de casa que não é preciso ter aqueles materiais diferentes para poder desenvolver a receita. Você pode desenvolver a receita da maior forma tradicional que você já sabe, que é aquela de margarina com a farinhazinha aí, tudo certo. E agora nós vamos dividir essa massinha nessas duas forminhas e levar para assar. Lembrar que nessa etapa que eu comecei a bater toda a minha clara em neve, certo? Você já pode ligar o forno convencional, deixa lá pré-aquecido 10 minutinhos, na temperatura de 180 ou na menor temperatura que você tiver. Por que eu falo menor temperatura? Por exemplo, o meu forno convencional, se eu for deixar 180 graus, ele vai torrar esse bolo porque ele é muito forte. Então eu utilizo ele em 160, que é a última temperatura e que sempre deu certo, e eu tenho certeza que vai dar aí para você também. Então você pré-aqueça seu forno já quando estiver batendo aqui as claras de neve e deixa aquecer todo o interior do forno por igual, certo? Para depois, agora, você adicionar a massinha nas formas e levar para assar. E vai dar tudo certo. Então, aqui eu já preenchi todas as duas forminhas de diâmetro 18 com a minha misturinha, certo? Com a minha massinha do bolo, certo? Lembrando que você pode também assar o seu bolinho em forno elétrico. Se caso você tiver o elétrico, também pode assar em forno elétrico. A minha temperatura do meu bolinho assado em forno elétrico, eu asso aqui na minha confeitaria a 130 graus, certo? É um forno bem potente, então dá super certo. Mas se você quiser assar somente no seu de casa, também dá certo, tá bom? Então vamos lá. Aqui vou levar diretamente para assar e já já eu trago o resultado. E olha só o resultado dos nossos bolinhos. Estão aqui lindos, já tirei do forno, tá morno, sensível aqui, ó, dá para eu tocar, tá bom? Ele não está totalmente frio, está morno, porém dá para eu tocar na minha forminha para que eu balance, para que ele comece a desgrudar das paredes da forma, certo? Mas antes de desenformar esses dois bolinhos, eu quero deixar aqui dicas para vocês, tá certo? Na questão de temperatura de forno, certo? Não existe uma temperatura certa que eu possa dizer, coloque em X do seu forno que em 15, 20 minutos você vai ter já o seu bolinho todo assado. Não, não funciona dessa maneira. Por quê? Porque temos que conhecer o nosso forno. Aqui eu conheço os fornos da minha confeitaria. A exemplo de o meu forno convencional, ele assa a 160 graus, porque o 180 dele é muito forte. Então, o meu convencional a gás eu coloco a 160 graus. Pré-aqueço antes, 10 minutinhos antes, certo? E o elétrico, que foi que a gente assou esses dois bolinhos, eu asso em 130 graus, que é o suficiente para a temperatura do meu forno elétrico, tá certo? Então, cada um tem que conhecer a temperatura do seu forno. E como é que eu sei que
esse bolinho está pronto, Mila, espetando com palitinho. Espetou, saiu limpo, está pronto. Então, deixe passar os primeiros 20 minutinhos dele assando e depois você vai acompanhando todo esse processo, espeta lá e quando sair bem limpinho, certo? O seu palitinho já está tudo ok. Então, não tenha medo, deixe assar, tá certo? Mas observando e respeitando todo o processo, tá bom? E agora nós vamos tirar, desenformar da forma, certo? Aqui ele já tá bem soltinho, já balancei, só vou desenformar um, tá bom? Aqui eu peguei esse disquinho para ter uma ajuda aqui, ó. E saiu o nosso bolinho, certo? E vou colocar aqui no nosso pratinho de bolo para ficar bonito, que a gente vai decorar esse bolinho, certo? Para ficar bonito, coloquei aqui. E vai ficar todo cobertinho com chocolate. Vamos decorar agora, chegou aquela parte deliciosa para depois a gente cortar e degustar esse bolo. E se você quiser saber como é que faz essa cobertura de chocolate aqui, tá certo? Assista o vídeo aqui no meu canal e te explico passo a passo de chegar nessa maravilha, tá? Então vamos lá, vamos decorar. O que é que eu vou fazer? Aqui eu tenho a minha cobertura chocolatuda, certo? Que com auxílio, a ajudinha aqui da minha colher de sopa, né? Eu venho colocando do jeitinho que eu quero, viu? Porque gostoso já tá, certo? Então do jeitinho que eu quero eu venho colocando aqui, ó, com a pontinha da minha colher, certo? E agora vou finalizar o nosso bolinho usando granulado de chocolate e brigadeiros deliciosos. E olha só como ficou o nosso bolinho finalizado. Olha como ele está lindo e chocolatudo. Gente, tem quem diga que é um bolo de cenoura? Ficou maravilhoso com a cobertura de chocolate, com os brigadeiros que deram aquele brilho a mais a esse bolinho de cenoura. Então é um bolo comum de cenoura, todo agora sofisticado, todo pronto para a sua mesa de Páscoa ou para a sua mesa do café. E é isso, espero que você tenha gostado dessa receita. E se você ainda não me conhece, não conhece meu trabalho, me segue lá no Instagram e tenha todo aquele meu trabalho, todo um portfólio maravilhoso para servir de inspiração para você também se deliciar com as fotos e vídeos. E se você ainda não me segue aqui no YouTube, se inscreve hoje mesmo, compartilha e dá um like nesse vídeo que eu vou ficar feliz da beça e vou voltar com mais outras receitas aqui para vocês. E aqui eu sempre vou ficar postando receitinhas simples, assim como essa, mas que possam ser trabalhadas e diferenciadas com o jeito de fazer, tá certo? Todo esse jeitinho eu vou te ensinar, tá bom? Então é isso, fica coladinho comigo, não desgruda, se inscreve, seja meu inscrito e até a próxima. Tchau! Vamos cortar, hein? Vamos cortar!